Eu escutei muito o presidente Pacheco falando, depois do dia 8, que a gente precisa pacificar o país. A única maneira que tem para pacificar esse país aqui é colocar o ministro Alexandre de Moraes no lugar dele. Se a gente quiser pacificar esse país aqui, é desse jeito. E eu queria chamar a atenção aqui de todos os senadores, que eu queria aqui valorizar todos os senadores, porque a gente está fazendo essa questão de buscar agora, a partir de segunda-feira, os deputados vão protocolar aqui e a gente vai assinar um requerimento. Então eu vou contar para vocês que o senador Cleitinho trouxe mais uma polêmica. Pois é, mais uma polêmica ao nosso conhecimento. Mas antes de você assistir esse vídeo, já se inscreva no canal, deixa o seu like e já vai preparando o seu comentário, porque eu sei que você também tem muito a falar através desse comentário e também compartilhando esse vídeo com alguém. Vamos assistir então o vídeo? Eu escutei muito o presidente Pacheco falando, depois do dia 8, que a gente precisa pacificar o país. A única maneira que tem para pacificar esse país aqui é colocar o ministro Alexandre de Moraes no lugar dele. Se a gente quiser pacificar esse país aqui, é desse jeito. E eu queria chamar a atenção aqui de todos os senadores, que eu queria aqui valorizar todos os senadores, porque a gente está fazendo essa questão de buscar agora, a partir de segunda-feira, os deputados vão protocolar aqui e a gente vai assinar um requerimento de regime de urgência para que o Pacheco, a gente pede o Pacheco aqui, dentro da democracia, que é tanto falado aqui dentro do Senado de democracia, é que faça o rito, é que deixe o processo seguir, é que instaura a comissão, e aí, gente, o plenário é soberano. Aí quem acha que tem que defender o ministro Alexandre de Moraes, que suba em plenário aqui e defenda o ministro Alexandre de Moraes. E quem não quer defender o ministro Alexandre de Moraes e acha que tem que ser impeachmentado, suba como eu estou fazendo aqui. Agora eu queria só falar uma coisa, fica um mimimi danado falando, o tempo inteiro falando, não, Cleitinho, vai te perseguir. Você vai assinar um pedido de impeachment que vai te perseguir. Por que vai me perseguir? Eu não tenho medo de perseguição não, zero medo de perseguição, porque eu entrei aqui limpo. As minhas atitudes quando eu saio da minha casa é para fazer o bem, não é para fazer o mal. Eu não desviei dinheiro, eu não botei dinheiro dentro da cueca, eu não faço rolo com emenda parlamentar, eu faço tudo correto e reto dentro desse Senado aqui. Eu sirvo o meu povo, então não tem por que ele me perseguir não. Agora, da mesma forma que ele usa a Constituição para poder investigar todo mundo desse Brasil aqui, nós temos a Constituição aqui para poder investigar ele também com essa CPI. É o mínimo que a gente tem que fazer aqui. E se a gente quer um país aqui pacificado, aqui a gente tem que fazer, que é colocar o ministro Alexandre de Moraes no devido lugar dele, com todo respeito aos ministros, ao STF, com todo respeito aos poderes. Mas o que a gente precisa fazer aqui é o que a nossa função me manda fazer. Eu não estou fazendo nada mais que a minha função me manda fazer, não. Olha o que a Folha de São Paulo soltou aí. Tudo fora do rito, tudo fora, tudo errado. Eu não sou jurista não, mas eu converso com vários juristas aqui dentro do país aqui. Conversei com um agora, e ele falou comigo. Não, o ministro tá com abuso de autoridade, sim. Está passando de todos os limites. Então o que custa dentro da prerrogativa nossa, que dentro da democracia, poder fazer o que a nossa função manda fazer? Agora, da mesma forma que ele usa a Constituição para poder investigar todo mundo desse Brasil aqui, nós temos a Constituição aqui para poder investigar ele também com essa CPI. É o mínimo que a gente tem que fazer aqui. E se a gente quer um país aqui pacificado, aqui a gente tem que fazer, que é colocar o ministro Alexandre de Moraes no devido lugar dele. Mas eu vou falar o que eu preciso falar aqui no Senado, porque eu estou numa casa onde a maioria dos membros não fala o que precisa ser dito. O Senado foi criar para dar estabilidade no país, para ir atrás daqueles que abusam do poder. Um Senado que foi criado para coroar e destituir reis, hoje coroa um ditador. Porque pela não ação dos membros desse Senado, hoje nós temos medo de participar de um grupo de WhatsApp e dar um joinha, de compartilhar uma coisa nas nossas redes sociais. Todas as vezes que o Senado deixou de agir, mais um tijolo foi colocado nesse império ditatorial que se consolida no Brasil. Então, se eu estou fazendo algo aqui hoje, é chamando o povo brasileiro a olhe para os senadores. Se nós estamos assim hoje, é porque a maioria dessa casa, dos membros dessa casa, se acovardaram diante de uma pessoa que tem na mão uma caneta que pode colocá-los da prisão. Mas ter medo de prisão em um país que nós já estamos presos? Se engana quem acha que está livre nesse Brasil, presidente. Não é porque você pode ir levar o seu corpo de um ponto A para um ponto B, não quer dizer que você não esteja preso. Nós estamos em um país prisão.
perdendo a nossa voz, onde a Constituição não é respeitada, onde dia após dia irregularidades são cometidas e os senadores que poderiam fazer uma coisa nada fazem. Nós, deputados federais, somos cobrados diariamente, mas a verdade é que o Brasil saiba disso, são os senadores que têm o poder de trazer a estabilidade de volta ao Brasil. São os senadores que podem devolver a nossa democracia. Eu queria falar aqui sobre a situação da ficha limpa, com muita humildade, com muito respeito, que se tivesse como botar uma emenda também, que alguns políticos não tivessem mais nenhuma chance de disputar a eleição. Não era 8 anos não, é não ter mais chance. Como eu disse aqui, tem casos e outros casos. Casos que a gente sabe que não foi de corrupção, que foi de outras situações, tudo bem. Mas tem políticos aqui que não deveria nunca mais ter oportunidade de disputar a eleição. Eu vou dar um simples caso aqui, eu em casa, eu não era político, não era ninguém, era um jovem vendo televisão e vendo falar de um tal de Eduardo Cunha, presidente da Câmara, que foi para Dubai e levou dinheiro público para Dubai. Sérgio Cabral, a mesma coisa. Esses caras tinham que ser banidos da política. Um país sério, esses cidadãos, nunca mais esse político seria político na vida deles. Então, assim, se pudesse dentro da emenda colocar também, tirar essa questão de 8 anos e para situações de desvio de dinheiro público, roubar dinheiro público, nunca mais disputar a eleição. Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, nunca mais na vida deveria disputar a eleição. Se a mãe do Eduardo Cunha, a esposa do Eduardo Cunha tivesse consciência, não mexe com isso mais não, tem jeito de votar. E o que mais me chama a atenção, que a lei da ficha limpa, Van Hatten, fala sobre transparência, sobre moralidade. Aí esse projeto agora que está querendo flexibilizar, vem da filha do Eduardo Cunha. Olha que beleza. Então assim, eu queria muito que esse projeto tivesse a oportunidade de políticos como Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, nunca mais tivesse a oportunidade de disputar a eleição. Quem rouba dinheiro público, para mim é pecado roubar dinheiro público. É pecado roubar dinheiro público. Então não deveria ter mais nenhuma oportunidade. País sério nesse país aqui, se fosse um país sério, não deixava políticos como Eduardo Cunha e Sérgio Cabral disputar a eleição. E um descondenado virar presidente da República. Que fique claro aqui, tá? Agora eu queria falar sobre a questão do Marcos Duval aqui, Marcos Duval. Eu sou um cara que eu tento ser como Davi. É um coração justo. E se fosse uma situação do Marcos Duval aqui, com qualquer outro político que tivesse aqui senador, os 80 senadores. Tenho aqui, ó, o Rogério Carvalho, que eu tenho o maior carinho com ele, me trata com maior atenção, com o maior respeito, o Rogério Carvalho, ele é do PT. Se fosse a mesma situação que fosse do Marcos Duval, eu estava defendendo aqui, como eu estou defendendo o Marcos Duval. A Zenaide, que é do Rio Grande do Norte, tem o maior carinho, o maior respeito por ela. Se fosse com a Zenaide, eu estaria fazendo. Se fosse com o Contarato, que é do seu estado, Marcos Duval, se fosse com ele, eu estaria. Porque o que está acontecendo com você, que é injusto o que está acontecendo com você, e que eu falei na sua cara aqui, olhando nos seus olhos. A única coisa que eu te pedi, para de falar que você está passando fome. Porque Deus castiga. Você não está passando fome. Isso aí a gente sabe que você não está. Então tudo que você precisar de mim aqui, porque eu sou assim, eu jamais vou falar nas costas de alguém, eu falo na frente. Estou olhando nos seus olhos. A única coisa que eu te peço é para você não falar mais que você está passando fome, que você não está passando fome. Agora o resto está fazendo com você é uma injustiça. Tirou todas as suas prerrogativas de senadores aqui, e que eu espero que o presidente Pacheco aqui tome todas as atitudes possíveis que precisa tomar atitudes aqui. Porque eu escutei muito o presidente Pacheco falando, depois do dia 8, que a gente precisa pacificar o país. A única maneira que tem para pacificar esse país aqui é colocar o ministro Alexandre de Moraes no lugar dele. Alguém precisa parar tudo isso. É constrangedor. A Corte Maior desrespeitando as normas do processo, os tratados internacionais. Não estou nem falando aqui da questão do foro competente. Senhor presidente, imagine um investidor de outro país nesse momento. Imagine uma empresa que está em outro país querendo investir no Brasil nesse momento. O nível de confiança, de estabilidade, de previsibilidade. Jogaram as favas, trataram com menoscabo, com desvalor. O Brasil passa a ser uma republiqueta. Porque não há confiança, não há estabilidade jurídica, não há respeito às regras, não há respeito ao devido processo. Mas alguém vai, com a sua verborragia ideológica, dizer: não, o Brasil é um bom ambiente para se investir. É sério? Não, não é. O Brasil é um país maravilhoso, abençoado por Deus, mas está vivendo um momento de excepcional crise.
E se aqueles que reconhecem o tamanho da gravidade do que nós estamos a enfrentar, não chamar para si a responsabilidade de colocar as coisas no seu devido lugar, vai chegar um tempo em que tudo o que está a acontecer tornará irreversível o quadro nacional. Repito, nós não somos um país que vivemos apenas daquilo que temos internamente. Nós somos um país conectado, um país de economia global, um país que se relaciona, um país que vende, um país que compra, um país que tem credibilidade. Mas nesse momento, por caprichos, estão jogando na lama, no esgoto, a credibilidade do Brasil. Senhoras e senhores senadores, precisamos nos levantar contra esses abusos. Não podemos nos calar diante de um judiciário que se afasta da sua missão de garantir os direitos fundamentais para agir de maneira autocrática. É hora de exigir respeito à Constituição, respeito aos princípios básicos do direito e, acima de tudo, respeito aos cidadãos, ao povo do Brasil. Porque sem isso, o que nos resta? Resta-nos um país onde a lei é flexível para alguns e implacável para outros, onde os direitos são privilégios e não garantias, onde a justiça é seletiva e a democracia é relativa. Não, esse não é o Brasil que queremos e certamente não é o Brasil que merecemos. Estamos diante de uma realidade inquietante, onde o poder, ao invés de proteger, oprime. Onde a lei, ao invés de ser escudo, se transforma em arma. Onde a liberdade, ao invés de ser garantida, é sufocada. E no centro de tudo isso está um ministro, cuja atuação levanta sérias dúvidas sobre o respeito aos princípios que deveriam guiar o nosso judiciário brasileiro. Por que um inquérito é instaurado de ofício, sem a provocação do Ministério Público? Por que vemos o STF, que deveria ser o guardião das nossas leis, se arvorar no papel de investigador, de acusador e, em certos momentos, até de algoz, vingador? Quando um tribunal abandona seu papel de imparcialidade e escolhe quem deve investigar, julgando antes mesmo de ouvir, estamos diante de um grave desvio do que é justo e correto. E o princípio do juiz natural, esse princípio não é uma mera formalidade, mas uma pedra angular da justiça. Ele existe para garantir que cada cidadão tenha o direito de ser julgado por um juiz imparcial, previamente designado pelas regras objetivas da lei. Quando um ministro é escolhido a dedo para conduzir investigações, e quando ele age sem ser provocado, estamos violando um dos mais básicos direitos dos cidadãos e colocando em risco a confiança no sistema judicial. Mas isso não para por aí. Vemos o desrespeito à instância própria para julgamento. Não há respeito às instâncias julgadoras. E ainda mais grave, o descaso com o Ministério Público, que deveria ser o titular de qualquer ação penal. Ao ser afastado, o Ministério Público perde sua função essencial e o Judiciário passa a acumular poderes que não lhe pertencem, criando um monstro institucional que investiga, acusa, julga e pune, tudo sem controle e sem limites. E o que dizer dos vazamentos de informações de processos que tramitam em inquéritos ilegais, com rito, modo e práticas ilegais e de claro abuso de poder? As denúncias apresentadas pela Folha de São Paulo são graves, meu caro senador Cleitinho. Trata-se de revelações que demonstram que o sistema de justiça
está comprometido. Já não há mais obediência ao devido processo legal. Está fora da lei. Está fora da Constituição Federal. Um subordinado que liga para o outro em nome de um ministro que julga pessoas que nem deveriam estar sendo julgadas naquele foro. E pede que outro subordinado faça algo, prepare um documento, um laudo, para instrumentalizar uma decisão que já foi tomada, mas que precisa ser robustecida, precisa ser fundamentada, com elementos a justificar aquilo que já foi uma escolha, uma decisão prévia. Aí, a vaza-toga passa a revelar os bastidores de um gabinete que, em nome da defesa da democracia, praticou ilegalidades, praticou abuso de poder, perseguiu, restringiu direitos, prendeu, multou, cerceou a liberdade. Não há nada mais antidemocrático do que um juiz que não respeita as regras do processo. Já dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é a do poder judiciário, contra ela não há a quem recorrer. Precisamos de alguém que assuma o papel de impor, seguindo ensinamento também de Rui Barbosa, com a lei, pela lei e dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. E agora chegamos ao ápice do abuso, o sequestro de ativos de uma empresa para atingir outra empresa. Senador Laércio, vou repetir, o sequestro de ativos de uma empresa para atingir o representante de outra empresa. Quando uma empresa é punida por ter um sócio comum com outra empresa, como? Sem que ela mesma tenha cometido qualquer ilícito. Nós estamos diante de um verdadeiro ato de prepotência, de abuso de poder. Não há lei que autorize esse tipo de ação indiscriminada. Convenhamos, nós estamos diante de uma aberração. Não há lei que autorize, repito, esse tipo de ação indiscriminada. Não há justiça que justifique essa punição sem julgamento adequado. E alguém acha que está tudo normal, que está tudo bem? O bloqueio de recursos da Starlink, sem o devido cuidado e análise detalhada das consequências trabalhistas, pode gerar uma série de problemas legais e financeiros. A decisão impacta negativamente a segurança dos trabalhadores e o cumprimento das obrigações trabalhistas, criando um cenário de instabilidade que prejudica não só a empresa, mas todos os seus colaboradores. Será que vamos permitir que o medo vença a razão? Será que esse é o objetivo? Implantar, instalar a cultura do medo? Será que vamos aceitar que a justiça seja feita sem as devidas garantias, sem o devido processo legal? A democracia se fortalece no respeito às normas, não no uso arbitrário do poder. O que vemos hoje é um STF que, em nome da proteção da democracia, atropela as próprias regras que deveria defender. Não há democracia sem liberdade. Não há liberdade sem respeito às leis. E eu vou partir para a conclusão, senhor presidente. Me permita, é um assunto da maior relevância. Intimação por redes sociais. Intimação por redes sociais. Citação por redes sociais.
É sério isso? Onde está a base legal? E o pior, intimação por redes sociais de um estrangeiro. Não tem carta rogatória. Não tem carta rogatória. Não passou pelo judiciário do país do denunciado, do acusado. Não teve respeito à territorialidade, à soberania do país, repito, do acusado. Nada disso. À luz do direito, do devido processo legal, uma intimação, uma citação nula de pleno direito. Nula. Não vale nada. E detalhe, vicia tudo que deriva desse processo dali para frente. Ou então eu fugi da escola de direito. Ou então o que a escola de direito ensina Brasil afora não tem validade nenhuma. Daqui a pouco, meus caros senadores, daqui a pouco tem uma condenação à revelia, uma ordem de prisão e a determinação que a Interpol cumpra. E está tudo certo? Está tudo certo? Não, não está certo. Não está certo. Como não está certo também a empresa atuar no Brasil e não ter representação aqui. Mas, para isso, existem os meios legais para enquadrar. Ninguém tem licença para atuar no Brasil fora da lei. Mas, repito, para isso tem o foro administrativo próprio para enfrentar a questão. Senador Cleitinho sempre vai representar o povo brasileiro, porque ele sempre vai dizer a verdade e não vai omitir nada. Conta tudo junto.